seguida para a nossa aula. Então, quem estiver de acordo, a reunião está sendo gravada, permaneça na sala, independente de tudo que acontecer dentro desse ambiente agora. Hoje nós temos na aula de patologia a atividade relacionada a distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Então, a gente precisa, uma das nossas últimas unidades, a gente precisa ter alguns conceitos básicos ainda atribuídos aqui na disciplina de patologia. E entre eles, a gente vai precisar diferenciar o que é uma hipotrofia, uma hipertrofia, uma hipoplasia, uma hiperplasia e uma metaplasia. Tá? Então, são esses 5 conceitos que a gente vai trabalhar com vocês hoje, dentro da unidade de patologia, dentro de distúrbios de crescimento e da diferenciação celular. E quando a gente fala em distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, nós estamos nos referindo a uma alteração, qualquer que seja, a mais em número de células ou em tamanho da célula, que estão diretamente relacionadas a qualquer mudança do perfil de reprodução dessas células. Então, o crescimento e diferenciação celular, eles são processos que são essenciais para a vida dos seres vivos, né? Porque quando a gente é só um espermatozoide e um óvulo, um folículo, e que esse folículo é fecundado e vira um óvulo, o óvulo vai ser multiplicado já no primeiro momento da união entre as duas células gametogênicas do nosso pai e da nossa mãe. A gente já tem o processo inicializado de crescimento e diferenciação celular. Então, a gente tem a formação já de uma duplicação da primeira célula, uma quadruplicação no segundo momento, e depois vira mórula, gástrula, blástula, e a partir dessas unidades inicializadas no estímulo para o processo de crescimento celular, as células vão se diferenciando. Então, o que a gente vê efetivamente na evolução das espécies é que quanto mais rápida as células se diferenciam, tanto maior é a velocidade de evolução daquele ser humano do estágio embrionário até o estágio final da vida. A gente tem, então, essa capacidade de multiplicação e diferenciação celular como sendo o nosso cronômetro, que uma vez disparado no início do processo da fecundação, ele se encerra no momento em que a célula para de diferenciar e crescer, e aí é onde a gente tem o evento da morte. Então, a morte, na verdade, é o encerramento do ciclo de diferenciação e crescimento celular que as células do nosso organismo iniciaram lá na nossa embriogênese. E isso é o que alguns estudiosos dizem, né? Porque não tem um momento em que a gente pode conceber a vida como a gente imagina que a vida seja, quando a gente atribui a essas células a capacidade de se reproduzirem, de crescerem e diferenciarem-se, reproduzindo-se, então, dentro do universo em que elas habitam. Todas as nossas células, a gente já viu nas aulas passadas, todas as nossas células, elas são capazes de ter um curso temporal, né? Elas têm uma vida útil no tecido em que elas estão localizadas. Para que elas sejam diferenciadas naquelas células que compõem o tecido, elas precisam de alguns elementos chaves, porque elas nascem células indiferenciadas e, segundo esses processos químicos de inserção sobre essa atividade celular, elas conseguem se diferenciar nas células específicas daquele tecido. Então, o que se imagina é que o próprio tecido secreta determinadas substâncias que fazem com que as células se reproduzam dentro do mesmo perfil genético daquela funcionalidade do tecido que está originando uma multiplicação celular. Então, o que a gente precisa saber, dentro desse contexto essencial para a vida humana,
é que multiplicação celular, o responsável pela formação de um conjunto de células que compõem o indivíduo. Então, a multiplicação das células e a diferenciação dessas células é que fazem o nosso organismo como um todo. O primeiro evento que acontece, então, é a multiplicação celular. O que é uma multiplicação celular? A gente tem um evento em que cada célula específica duplica pela divisão celular e gera uma nova célula e vai multiplicando, então, esse número de células no seu contexto do tecido em que ela está sendo expressa. O segundo elemento é a diferenciação celular. Então, veja, multiplicação é a divisão da célula para mais células. A diferenciação celular é a especialização morfológica e funcional, que permite o desenvolvimento do organismo como um todo, especializando as células que estão se multiplicando dentro da funcionalidade daqueles tecidos. Então, se nós pegarmos uma célula embrionária e dermos determinados estímulos, a gente consegue diferenciá-la em qualquer uma das células que estão disponíveis dentro da sua matriz cromossômica, ou seja, todas as células do nosso organismo, né? Porque todas vieram de uma célula tronco embrionária. Então, dependendo do estímulo ao qual essa célula tronco embrionária é submetida, ela se diferencia em uma determinada célula específica. Então, o que vai, na verdade, conduzir à expressão de determinados genes ou suprimir a expressão de determinados genes, já que todas as nossas células têm toda a linhagem cromossômica para expressar todas as proteínas que nós temos no corpo, alguns genes, obviamente, têm que ser silenciados para que outros possam ser expressos e a célula ganhe capacidade diferencial em relação ao tecido em que ela vai compor na estrutura fisiológica do organismo. Então, multiplicação é número de células, diferenciação é o tipo de célula que vai ser multiplicada. Então, o tipo e a função que ela desempenha no tecido em que ela vai ser inserida nesse processo de diferenciação. Então, os processos de multiplicação celular e diferenciação celular, eles sofrem influência gigantesca de todos os elementos que compõem esse ambiente, esse espaço intercelular, né, onde a célula está multiplicando e diferenciando. Então, tanto agentes externos, que são agentes que fazem contexto epigenético, quanto agentes internos da célula que compõem a linhagem gênica que está expressa, ou que está apta a expressar as proteínas, ou aquela parcela gênica que está silenciada, ambos os elementos é que vão definir a capacidade e a velocidade com que esses processos acontecem, tanto de multiplicação quanto de diferenciação celular, ok? Então, a gente tem esses dois mecanismos que são conduzidos pelos ambientes epigenéticos externos e genéticos internos. O que são alterações epigenéticas mesmo? São todos os elementos que compõem o ambiente onde a célula está vivendo, né? Então, a gente vai ter aí radicais livres, mediadores inflamatórios, se for um tecido que está oxidando, que está inflamando, mas pode ser também metais pesados, pode ser citocinas, pode ser qualquer outro elemento que esteja diretamente interagindo com com o ambiente celular. Então, todas essas informações acabam dizendo para a célula se ela vai diferenciar mais rápido ou vai multiplicar mais rápido ou vai reduzir a velocidade com que ela diferencia ou multiplica. Tá? Dependendo, então, das condições ambientais, é como se nós tivéssemos uma comunidade que tem escassez de alimento. O que é que normalmente acontece nas comunidades em que há uma redução do fluxo alimentar? Normalmente, a reprodução de crianças é menor. O número de elementos daquela população, a capacidade de reprodução
em função do alimento que é disponibilizado, vai ser menor. Então, a ideia é exatamente essa. No controle biológico, a mesma coisa. A gente tem, quanto melhor for as condições ambientais às quais a célula está submetida, tanto melhor será o processo de multiplicação e diferenciação celular. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais poluído, quanto mais oxidado, quanto mais inflamado, quanto mais contaminado tiver o ambiente onde a célula está vivendo, tanto pior e tanto mais lento será esse processo de multiplicação e divisão celular. E se vocês lembrarem de uma das aulas passadas, nós falávamos em que em um equilíbrio dinâmico entre a apoptose e a reprodução celular, né? Quando a gente tem uma reprodução celular que é mais lenta do que a indução de eventos apoptóticos, o que acontece no tecido? Ele vai fragilizando, ele vai perdendo funcionalidade e vai gerando quadros de deficiência funcional naquele tecido. Então, ambientes, de novo aqui, ambiente interno e ambiente externo, são capazes de influenciar a capacidade de reprodução e diferenciação celular e, claro, da funcionalidade dessas células naquele tecido em que está acontecendo esse processo. Então, normalmente, o que a gente faz são classificar os tipos de células em relação à diferenciação e ao crescimento celular. Então, a gente vai ter na classificação das células, células que são chamadas lábeis, ou seja, células que estão em constante regeneração, renovação, então tem uma vida muito curta, células muito frágeis e tem uma velocidade de replicação, portanto, muito alta. Então, com relação à capacidade de replicação, a gente pode ter essas células lábeis, que são essas células que diminuem, que são degradadas muito rapidamente e estão em constante regeneração. A gente pode ter ainda células estáveis, com baixo índice mitótico, mas que são capazes de proliferar quando estimuladas. Então, a gente tem aí, nas células lábeis, talvez a mais representativa desse grupo sejam as hemácias, né? Hemácias são células muito lábeis, têm uma vida útil muito curta e elas precisam ser renovadas dia a dia. A gente tem, então, nessas células estáveis, elas multiplicam mais lentamente, mas elas também podem ser estimuladas, quando o organismo precisa, a reproduzirem mais rapidamente. Então, é o caso de algumas células parenquimatosas dos órgãos glandulares. É o caso, por exemplo, lá do pâncreas, da tireoide, que a gente pode ter quando estimuladas, a gente tem uma multiplicação mais rápida dessa célula para repor os tecidos. A gente tem ainda células permanentes, ou também chamadas de perenes. Células perenes são aquelas células que têm uma longa taxa de vida, ou seja, elas custam a entrar no processo apoptótico. Elas levam um estágio de maturação terminal e não se dividem. Não se dividem mais após o nascimento. Então, elas são células permanentes, como, por exemplo, os neurônios. A gente sabe que um neurônio, até onde a gente imagina, não tem propriedade de multiplicação, exceto quando ele é involuído a uma célula embrionária. Desculpem. E a partir daí, essa célula embrionária pode ser refeita a partir de um neurônio. Então, é possível a gente fazer uma reversão da diferenciação celular sob determinadas condições muito, muito específicas. E a partir daí, sim, se retroalimentar o sistema para ela poder voltar a funcionar dentro de uma diferenciação desejada. Mas, normalmente, o que a gente tem, então, são células perenes, permanentes, como os neurônios. Em relação às células-tronco, células-tronco são aquelas que são totipotentes, que podem gerar todos os tipos celulares, então são células embrionárias, tronco-embrionárias. As pluripotentes, que podem ser diferenciadas num conjunto de células. As multipotentes e as unipotentes, aquelas que podem, então, gerar uma única
célula, um tipo celular específico. Então, a gente tem as células que são lábeis, estáveis e perenes e, obviamente, as células embrionárias, as tronco, que podem reproduzir a partir da origem de diferenciação celular. O que a gente vai encontrar também é que todas as nossas células, elas sofrem um processo de ciclo de diferenciação e crescimento celular. Então, a gente vai ter os ciclos de reprodução celular, gerando aqui, por exemplo, as células lábeis. Esse ciclo de regeneração acontece de maneira cíclica mesmo, né? Então, a gente tem a fase S, G2, M, G0, G1, sempre acontecendo os ciclos de diferenciação celular. Claro, porque a célula entra num processo, uma necessidade de diferenciação muito rápida. A gente tem as células perenes que escapam depois que são formadas desse ciclo, e a gente tem as células estáveis, que demoram muito para o processo de maturação e, com isso, eles são conservados, os elementos são conservados daquela divisão celular, e ele mantém essa evolução muito tardia, muito longa, né? Os ciclos celulares, eles têm um processo de controle por mecanismos intrínsecos que são altamente conservados. Então, toda a célula, na sua característica gênica, já expressa determinadas condições genéticas que vão diferenciar aqui a cada uma das etapas do ciclo de diferenciação. Então, nessa própria estrutura gênica, a gente já tem os bloqueios para a diferenciação, vamos dizer, errada, né, daquela população celular. Então, a célula divide e diferencia especificamente naquele tipo funcional que vai ser inserido no tecido onde ela está dividindo. Então, o número de células em um indivíduo é resultante do balanço, como nós mencionamos anteriormente, né? O balanço entre a capacidade, o número de células originadas por mitose e a perda celulares induzidas por apoptose. É aquela balança, aquele equilíbrio dinâmico. Obviamente, se eu tenho quadros de apoptose maiores do que quadros de proliferação e diferenciação mitótica, a gente tem um prejuízo do tecido. Mas se eu tenho uma redução da apoptose e um número aumentado, um número diminuído de células, a gente vai ter uma proliferação, uma manutenção da célula viável, né, por mais tempo. Mas por um tempo que pode eventualmente ser conduzido a erros de replicação com essa indução. Então, o que a gente vai perceber é que o número de células de um indivíduo, ela vai ser mensurada a partir de ativadores ou inibidores do crescimento celular. Lá no início, nós vimos também uma série de proteínas que controlavam os eventos apoptóticos, né? As proteínas BCLX, BAX, BA, que estavam diretamente envolvidos no controle apoptótico. Aqui, agora, a gente vai ver ativadores e inibidores do crescimento celular. São aqueles fatores que fazem com que a célula, a roda, o ciclo de diferenciação celular mitótico aconteça de fato. Alguns dos fatores de crescimento são capazes de estimular ou inibir o crescimento e a multiplicação celular. Fator de crescimento, então, fator de crescimento tumoral, fator de crescimento celular, fator de crescimento e diferenciação de colônias, são citocinas, são quimiocinas que são produzidas e que atuam diretamente no ciclo de diferenciação celular. Normalmente, esses fatores de crescimento, eles produzem ações diretas, que podem ser ações autócrinas, então agem na própria célula que o produziu. A gente vai ter aí um conjunto de substâncias produzidas em uma determinada célula que atuam nos próprios receptores presentes naquele tecido. Então, são chamados de fatores de crescimento autócrinos, porque agem neles mesmos. Autócrinos, então, agem neles mesmos, nas células mesmas que a liberou. Fatores de crescimento parácrinos,
que agem numa célula vizinha. Então, nós vamos ter duas células, essa produz um fator de crescimento que vai interagir nessa outra célula. Então, é chamado de parácrina. É como se agisse na vizinhança. Então, produz aqui e pode agir aqui ou pode agir aqui. Então, age somente na vizinhança. E a gente tem também os fatores de crescimento endócrinos, que daí sim caem na corrente sanguínea e vão atuar à distância, em que nós vamos ter a presença de receptores que interagem com esses fatores de crescimento em outros tecidos que não aquele onde está sendo produzido esse fator. E a gente tem ainda justácrinas, que agem em células muito próximas, agem em células mais próximas. Apesar disso, a gente vai ter um efeito não na vizinhança imediata, mas numa vizinhança próxima a esse local em que está acontecendo o crescimento, a liberação do fator de crescimento. O que a gente vai perceber é que a gente tem também alterações de classificação e nomenclatura em relação a esses processos todos de crescimento e diferenciação celular. O primeiro deles é a alteração no volume celular. O que é uma alteração de volume? E a gente chama essa alteração de volume celular de hipertrofia ou hipotrofia. Hipertrofia está aumentando o volume. Quando a gente toma muita cerveja, a gente tem uma hipertrofia abdominal, né? Fica aquela barriga saliente. A gente está gerando um aumento do volume. Quando a gente emagrece, a gente tem uma hipotrofia do abdômen, uma retração, uma diminuição do volume. Mais ou menos na célula acontece isso, então a gente vai ter um processo só relacionado ao tamanho, à superfície de contato dessas células. Segunda classificação se refere ao que a gente chama de hiperplasia, hipoplasia ou aplasia, que se refere em relação à taxa de divisão celular. Taxa de divisão celular. Veja, a gente está falando agora de outra coisa, da capacidade da célula de se multiplicar, né? A alteração na capacidade de multiplicação celular está diretamente envolvida com o número dessas células. O número dessas células presentes, então, no tecido. Se a gente tem um aumento do número de células, a gente tem um que a gente chama de hiperplasia. Se a gente tem uma redução do número de células, a gente tem uma hipoplasia. E se a gente tem um bloqueio no processo de multiplicação celular, a gente chama de aplasia. Então, essas três configurações se referem à diferenciação celular, a taxa na qual, a velocidade na qual as células se multiplicam. Tá bom? E quando a gente tem uma alteração na diferenciação celular, como, por exemplo, nos casos de células tumorais, o que a gente tem é uma metaplasia. Por isso que a gente tem na configuração de identificação de tumores, a gente pode ter as células metaplásicas ou a gente tem as células hiperplásicas. Normalmente, as células hiperplásicas, elas são só uma alteração na taxa de crescimento celular, mas a célula mantém a sua funcionalidade. Então, a hiperplasia mantém a funcionalidade daquela célula fisiológica. Quando a gente tem uma metaplasia, há uma diferenciação, uma alteração na capacidade de diferenciação dessas células. Então, a gente perde parte da capacidade fisiológica da célula e aumenta o número delas. E a gente pode ter ainda uma alteração de crescimento e diferenciação celular, uma alteração que pode ser uma displasia, um distúrbio no crescimento e na diferenciação, ou uma neoplasia, que é um crescimento novo, um novo crescimento a partir de uma determinada situação. Então, uma neoplasia e uma displasia são alterações do crescimento e da diferenciação. Pois não?
Professor, a patologia distrofia muscular entra em qual célula? No caso, qual nomenclatura? Então, uma distrofia é uma alteração na funcionalidade. O tecido já existe e ele entra num processo de reversão funcional. Então, ele entra no processo distrófico. Então, ele tem um processo que é o trofismo, que é o crescimento normal, a reprodução normal. E agora ele entra num processo de involução, de distrofia. Ou seja, um paciente com distrofia muscular, ele vai perdendo massa muscular, perdendo volume muscular e perde funcionalidade desse tecido, tá? Então, isso é uma característica, mas é uma alteração de volume também. Volume. Aí, no caso, entra na hipertrofia, Alteração, né? hipertrofia ou Primeira. hipotrofia. No caso de uma Certo. distrofia, é uma alteração no volume também. Só que é uma involução, né? Certo. Obrigada. Nada. O que a gente chama de hipotrofia é uma redução, só avisando que nós temos mais 6 minutos, dá para fazer um filho ainda em 6 minutos, tá bom? Redução na quantidade dos componentes estruturais e das funções celulares. Então, a hipotrofia caracteriza esse evento de alteração na função também dos componentes e na função da própria célula dentro de um tecido, resultando normalmente na diminuição do volume dessas células. E, obviamente, se diminui o volume de uma célula, diminui o volume de todo o órgão que está sendo nutrido ou composto por aquela célula, né? Então, hipotrofia diminui os componentes estruturais celulares. E a gente tem, então, uma redução do anabolismo. Fisiologicamente, a gente tem durante a senilidade, durante o envelhecimento das pessoas, a gente tem uma redução generalizada do metabolismo. E que normalmente acontece em múltiplos órgãos, né? Em todos os órgãos. E aí estabelece um novo equilíbrio dinâmico. Mas aqui, só para a gente reforçar, hipotrofia, diminuição, do trofismo, da capacidade do volume das células. Então, a gente está diminuindo o volume celular. Patologicamente, as consequências dependem basicamente do local afetado. Então, a gente vai ter, por exemplo, pacientes que são submetidos à inanição, que geram um déficit nutricional, ou um órgão por desuso, por um período prolongado, pacientes que ficam acamados, por exemplo, que perdem massa muscular, perdem habilidades motoras na musculatura esquelética. Compressão é o caso de alguns tumores, cistos, aneurismas, que geram uma compressão mecânica, então acaba gerando também, pelo processo mecânico de compressão, uma involução daquele tecido, uma hipotrofia. Então, doenças vasculares, redução de oxigenação, redução de nutrição celular, acabam também gerando hipotrofia. É o caso dessas doenças obstrutivas renais, por exemplo, que causam hipotrofia do rim. A gente diminui o volume renal. Então, essa é um rim hipotrófico, por exemplo. Deficiência hormonal também pode gerar, porque muitos hormônios têm função estimuladora da atividade glandular ou atividade dos tecidos. Então, a redução ou déficit hormonal pode gerar células hipotróficas. E a gente tem aí a inervação, falta de estímulos também, é o caso da poliomielite, em que diminui a inervação para determinados músculos, né, os músculos dos órgãos inferiores, pernas e pés, e isso gera uma paralisia. Então, dependendo das situações, patologicamente, a hipotrofia pode ser gerada a partir de determinadas condições às quais o indivíduo é submetido. De novo, aqui as condições ambientais, condições epigenéticas, fatores externos, mas também, em alguns casos, fatores internos.
Diferente da hipertrofia. A hipertrofia é um aumento quantitativo dos constituintes e das funções celulares. Então, a gente tem uma atividade hipertrófica, né? Aumento da funcionalidade. É uma forma de adaptação. A gente vai ter, por exemplo, em pessoas que fazem aumento da atividade muscular, a gente vai ganhar aí condição de massa, volume muscular maior. Então, aumento quantitativo do número de fibras musculares. É uma hipertrofia muscular. Então, dependendo das características, pode ser um processo adaptativo. Em alguns casos, pode ser patogênico. Então, a gente precisa ficar atento, porque em alguns casos, a hipertrofia, por exemplo, glandular, como no caso da hipertrofia benigna da próstata, a gente vai ter um prejuízo funcional da atividade prostática pela compressão mecânica do ureter que passa logo abaixo da próstata. Então, precisa ser avaliado, sim. Então, a gente vai dar um tempinho agora, faltam 10 segundos, a gente vai tomar uma aguinha, depois a gente volta aqui em seguida, imediatamente já. Nós vamos pegar água aqui, já volto em seguida para a gente dar sequência nessa a parte da hipertrofia, beleza? Já voltamos já. Só um minutinho.